Olá, sejam bem-vindos ao canal Ser Humanologista. Meu nome é Fernando Tundizi Guimarães e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 pilares para melhorar a sua saúde. Então fica ligado aqui que esse vídeo vai ser muito importante. Nesse vídeo nós vamos falar apenas de um, hein? São 5, é uma série de 5 vídeos, então não percam que essa série vai ser fantástica, tá bom? Então roda aí! Bom, o sono está envolvido em muitos fatores fisiológicos do nosso corpo. Tanto é que ele é um restaurador, né? Ele está associado também a diversas alterações no nosso corpo. Então, se você não dorme direito, você tem alterações, porque aumenta a oxidação, você não descansa, você não repara as suas células. Então, com o risco de você ter um infarto, um AVC, diabetes, câncer, ansiedade, Alzheimer e até mesmo, olha só, as depressões, elas podem ser geradas por uma dificuldade de sono. Então anota uma frase, essa frase é muito importante, anota aí, ó. Se você não melhorar o seu sono, será infrutífero todo o restante dos seus investimentos em vencer uma doença ou sintoma. Olha só que forte. Não adianta nada você trabalhar para vencer uma doença ou um sintoma se você não dormir bem. Até mesmo para quem não tem nenhuma doença e quer ganhar massa muscular, o sono, um atleta, é importantíssimo para que você durma bem. Então, para um atleta é fundamental ele dormir bem para regenerar, para diminuir a oxidação das células que ele gerou por esforço muito forte, por uma demanda muito forte do corpo, né? Então olha só que bacana. Existem alguns aplicativos até que podem ajudar você a controlar o seu sono e verificar se tem algo de errado ou não. Se vocês quiserem alguma dica, comenta aqui nos comentários que eu vou poder te ajudar e explicar qual que eu utilizo e explicar quais são os melhores aplicativos para poder melhorar o seu sono. Mas então, a gente que trabalha, que come, que vive fazendo atividade física, que gasta energia, isso tudo gera um desgaste no nosso corpo. E à noite o nosso cérebro faz como uma espécie de scanner. Então, scanner no todo o nosso corpo, buscando o que ele precisa reparar no nosso próximo dia, para que a gente acorde disposto. E se o sono não é reparador, essa avaliação não é efetiva e ela acaba sendo comprometida. Tem a história do carro, né? Com as peças. Se você não fizer uma manutenção preventiva, chega uma hora que o carro destrói, que o carro quebra, né? Então é muito importante essa manutenção preventiva do quê? Do freio, do câmbio, do amortecedor. E é isso mesmo que o nosso cérebro faz com o nosso sono. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ele vai vendo o que precisa ser trabalhado, o que foi gasto muito durante o dia, e à noite ele vai trabalhar para melhorar essa parte, para recuperar o que foi lesado. Então, durante a noite, nós também geramos a melatonina, que é um hormônio que eu já falei essa semana, né? No vídeo de terça-feira, eu expliquei muito sobre a melatonina, que é um hormônio extremamente importante e ele tem um efeito antioxidante, ou seja, ele vai trabalhar nos radicais livres que são gerados pelo estresse do dia a dia, ou estresse emocional, ou estresse de atividade física, ou qualquer outro tipo de estresse. E voltando a falar do carro, né, o estresse oxidativo é o desgaste das peças. E a melatonina, ela age como uma reparação e manutenção das células, ou seja, a manutenção das peças que estão quebrando, que estão, na verdade não quebrando, que estão se desgastando antes dela quebrar. Por esse motivo que ela é extremamente importante e muitos estudos, inclusive estudos brasileiros, mostram que a relação da baixa melatonina é com o aumento de doenças graves, até mesmo câncer.
Então, pessoas que têm deficiência de melatonina não desoxidam as células, e aí essas células geradas por um estresse oxidativo, elas podem gerar mutações e gerar o câncer. Então, a forma mais segura de ter melatonina no corpo é como? Dormindo bem. Então, qualquer profissional da saúde deveria prescrever para os seus pacientes uma boa noite de sono. Simples assim, pega o receituário e escreve: ter uma boa noite de sono. Mas ao invés disso, o que acontece? Eles acabam ignorando, a maioria dos profissionais, ignorando essa parte tão importante. E até mesmo, não só os profissionais, tá? Até mesmo os próprios pacientes, quando você fala, olha, você tem que dormir melhor, a pessoa já olha para você e tipo fala assim, não, tu tá de brincadeira que ele tá falando isso daí, né? Porque, pô, como eu vou dormir melhor, entendeu? Aqui no canal tem algumas dicas, né, para vocês conseguirem dormir melhor. Mas demanda força de vontade, demanda querer fazer isso, querer mudar, né? O mudar é difícil, mas é muito importante para você ter saúde. E sem saúde, nós não conseguimos ir a lugar nenhum, né? Mas ao invés das pessoas recomendarem tentativas também naturais, né, como eu estava falando, para substituir a melatonina, para ajudar na melatonina, o que acontece? Normalmente os profissionais indicam essas drogas indutores de sono, né? E essas drogas, normalmente, elas são perigosas e viciantes de acordo com a quantidade, né? Muito importante. Então, quantas pessoas aí que vocês conhecem que só dormem com remédio? E às vezes fala isso com orgulho, tipo assim, eu tomo, não vou falar o nome dos remédios para não dar moral aqui, mas eu tomo Tatatem, lá, né, Zazen, pra dormir, eu tomo Noratril para dormir, e eles falam, pô, tipo, nossa, é porque eu sou muito estressado, eu sou muito ativo, então eu preciso tomar isso daí. Balela, né? Balela. Então, parece que é status de alta performance, né? Para executivos, pessoas muito atarefadas, né? Que tomarem indutor de sono. Só que essas pessoas não sabem o mal que elas estão fazendo, né? Se elas soubessem, elas jamais tomariam essas medicações. Então também aquelas que pegam os remédios às amigas, né? Começam a tomar sem prescrição e sem orientação nenhuma. E isso é muito perigoso. Eu já tive mesmo paciente que a filha não estava conseguindo dormir porque ia ter prova, e ela deu um antidepressivo para a filha para dormir. Isso é um absurdo, né? Isso daí não pode, isso desregula tudo. Ela não tem ideia do mal que ela está fazendo para a própria filha. E o pior é que tem, diversas pessoas, né, que utilizam sem prescrição, né? Então, elas tomam assim como se fosse tomar um chazinho. Tomam esse remédio aqui como se fosse um chazinho de camomila. Gente, presta atenção, isso é muito preocupante, muito perigoso. Vamos ficar atentos e, se conhecerem pessoas que façam isso, orientem essas pessoas, indiquem esse vídeo para que elas entendam e saibam o quanto elas estão fazendo mal, né? Mas, Fernando, me fala uma coisa, eu não consigo dormir, você falou, eu não consigo dormir, e o que eu vou fazer, né? Eu já tomo isso, o que eu vou fazer? Primeiro, se você já toma, não pode cortar de uma vez. Quem tem que tirar é o seu médico que prescreveu. Mas existem outras formas, né, outras técnicas de indução do sono que eu vou falar para você, entendeu? Que aí vai poder te ajudar a parar de usar esse remédio. O grande problema é que as pessoas não querem privar de algumas atividades para conseguir dormir, né? Elas querem que os outros resolvam os problemas e façam o que elas deveriam fazer. Para vocês terem uma ideia, são vendidos anualmente 56 milhões de caixas de medicamentos para ansiedade e para dormir. Olha só, isso é algo de 6.500 caixas por hora. Não, exatamente isso, eu não estou brincando não.
são 6.500 caixas por hora. Além disso, os remédios, a maioria das vezes, eles geram muita sonolência durante o dia, maior risco de morte, alteração hormonal, perda de memória. Quantas pessoas não vão no meu consultório, tomam isso daí e falam: ai, doutor, minha memória está péssima. Claro, esses remédios todos que você está tomando, né? Além disso, a falta de sono faz com que o seu corpo entre em um colapso hormonal. Por exemplo, é muito importante a alteração entre grelina e leptina, né? Eu vou explicar para vocês. Grelina e leptina, elas são hormônios da fome e da saciedade. Então, olha só, eles são inversamente proporcionais. Quando uma está alta, a outra está baixa e vice-versa, né? A leptina é um hormônio da saciedade. É ela que avisa para o seu cérebro que você está satisfeito e com energia suficiente, e assim ele não dispara o alarme da fome, certo? E quando nós estamos dormindo, ela aumenta para que a gente não tenha na verdade, né, momentos de descanso. Já a grelina, ela é ao contrário, é um hormônio da fome. Olha, a gente decora aí grelina, lembra de grelha, né? Então a grelina, ela é ao contrário, é o hormônio da fome. Então o que ela faz? Ela avisa o seu cérebro que o estômago está vazio e precisa se alimentar, gerando energia. Então, quando o sono é privado e não é reparador, esses hormônios ficam totalmente doidos, totalmente alterados. Então, aumenta a grelina uma hora, diminui leptina, aí aumenta a leptina e diminui a grelina. E eu mesmo passei por isso recentemente. Para quem me conhece pessoalmente ou me acompanha na internet, sabe que eu estou trabalhando no hospital no período noturno, nesse momento. E é muito claro e até assustador a fome que eu tenho quando eu saio do plantão. Por esse motivo é que as pessoas que trabalham no plantão noturno, elas engordam cerca de 30% mais. Porque o que acontece? Como a gente tem privação do sono, então a gente está sempre acordando por causa de intercorrências, ou descansa pouco no plantão, porque é um período muito curto que nós temos para descansar, num período de 12 horas durante a noite, altera muito a grelina e a leptina. E aí, quando você chega em casa, você chega morto de fome. E aí, o que você faz? O que você busca? Você busca carboidrato, você busca energia, porque você já trabalhou à noite, você já teve todo o desgaste, e aí ela precisa de energia. Então, ela busca carboidrato. E aí você engorda. E olha só, engorda 30% mais. Quem trabalha à noite, você pode ver que é sempre mais gordinho. Não, às vezes nem sempre mais gordinho, mas, por exemplo, o gordinho que trabalha de dia, se ele for à noite, ele vai engordar muito mais. Então, atualmente existem técnicas, na verdade, tecnologias, como essa foto que eu vou passar aqui para vocês. Olha só essa foto, que bacana. O que é isso daí, né? Isso daí é um óculos que ajuda a regular o ciclo circadiano. Ele estimula a regulação do corpo, reduzindo os efeitos da restrição do sono. Só para vocês terem uma ideia, a NSF, que é a National Sleep Foundation, diz que as pessoas que não descansam direito, costumam ingerir cerca de 300 calorias a mais no dia seguinte. Olha só. Então, se você não descansa direito, no outro dia a tendência é você consumir 300 calorias a mais do que você iria consumir normalmente. E aí, que tem aquela musiquinha. E aí que mora o perigo, aí que eu corro lindo, né? É isso daí mesmo. Porque aí o que acontece? Começa uma reação em cadeia, com excesso de calorias, de carboidrato, de açúcar, e esse desequilíbrio entre a leptina e a grelina acaba gerando o quê? Uma resistência à insulina, as inflamações, as alterações na microbiota intestinal, a disbiose, que já tem vídeo aqui no canal também, o hipotireoidismo, alteração hormonal, além das alergias e também, claro, as obesidades, as síndromes metabólicas também, com alteração lipídica,
Então, colesterol, triglicérides, ácido úrico, homocisteína, tudo isso alterado. Além de todas as alterações do ciclo circadiano também, que acaba sendo alterado. O ciclo circadiano, ele regula todo o nosso despertar e adormecer de uma forma equilibrada. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver também um ciclo equilibrado. Olha só que legal esse ciclo, onde mostra todas as fases do nosso ciclo circadiano. Eu vou falar uma por uma para vocês entenderem um pouquinho. Então vamos começar aqui falando do ciclo circadiano. Olha só, em 24 horas. Então começa o dia, 1h da manhã, 2h da manhã, você tem que estar no sono profundo, é aquele sono reparador. E aí depois, olha só, 4h30, quando a temperatura do corpo começa a baixar. Então normalmente é quando a gente busca um cobertorzinho. Como você sente, então começa a ficar de madrugada, tá um friozinho, porque a sua temperatura começa a baixar. E aí é mais ou menos esse horário, mais ou menos 4h30 da manhã. 6h da manhã, teoricamente a maioria das pessoas começam a acordar, e aí 7h30 é o fim da produção da melatonina, porque começa a aumentar o cortisol. 9h, olha lá, é o pico do cortisol, onde está lá em cima. 10h da manhã é o período de maior alerta, onde as pessoas estão mais dispostas, mais atentas a tudo. Aí meio-dia é em torno do almoço, mais ou menos 2h30, 2h30 é o ponto de maior concentração. Então, se você precisar realizar tarefas onde você necessita se concentrar, mais ou menos esse horário é o ideal, se o seu ciclo circadiano estiver ok, né? Às 17h, olha só, é a melhor eficiência cardíaca e força muscular, então é um bom horário até para você treinar também, tá? Aí depois tem as 18h30, onde começa a aumentar a sua pressão sanguínea, né? Ela começa a subir. E às 19h sua temperatura está mais alta em relação ao, por exemplo, às 4h30, né? 4h30 da manhã, que a temperatura começa a baixar. Então às 21h tem o início da melatonina, e aí passa 24 horas, a melatonina está alta, e 2h é o pico, né? Onde você entra no sono profundo. Olha só, vocês viram agora o ciclo circadiano, e com a falta de sono, as mitocôndrias também elas são afetadas, e com isso a geração de energia fica diminuída, aumentando os cansaços, reduzindo também o metabolismo, e aí os órgãos não trabalham de uma forma ideal, como, por exemplo, o coração, que tem muita mitocôndria, o nosso cérebro, o fígado também, aí começa a ter também esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. O próprio rim também não filtra direito, também acaba ficando, porque também tem muita mitocôndria. Então, os órgãos que não trabalham de uma forma ideal, né, ou seja, ficam cansados, eles ficam mais suscetíveis a doenças. Vamos falar um pouquinho agora das principais doenças, né, que são geradas pela falta de sono. A primeira é a diabetes. Um dos fatores de risco para a diabetes é a falta de sono. Olha só, visto que instantes atrás eu já falei sobre a leptina e a grelina, que geram o quê? A resistência à insulina. Então é muito importante um sono, principalmente para o diabético ou para quem tem resistência à insulina, para tratar essa resistência. Quando nós não respeitamos o ciclo circadiano, as funções orgânicas elas ficam meio colapsadas, e isso gera uma confusão entre o corpo, e ele não sabe a hora de fazer um detox, ou seja, de mandar essas substâncias tóxicas para fora, ou de se manter em alerta também. E isso gera uma alteração hormonal, hormônios esses que são alterados, por exemplo, a insulina, como a gente já estava falando aí da diabetes. Deu para vocês entenderem? Eu vou explicar para vocês de uma forma clara para vocês entenderem. Olha só, você janta até a pança ficar estufadaça, né? Até o botão da calça virar tipo uma bala,
estourar quem tiver aí na frente. Aí você deita no sofazão, bem gostoso, bem tranquilo, e aí vai assistir aquela TV com aquela luz branca que está na sua sala, né? Aquela luz bonita, branca. E aí o que vai acontecer? Ela vai aumentar o cortisol. E isso vai evitar o aumento da melatonina, certo? Consequentemente, o sono não vem. E isso vai se repetindo durante dias. Todo dia você chega do trabalho e fala, eu mereço. E aí come, aí deita no sofazão e vai assistir aquela série na Netflix. Isso vai se repetindo por dias, por meses e até anos. Tudo isso assim, porque eu mereço, né? Já que eu trabalhei o dia todo, né? Eu mereço deitar no sofá. Só que com isso, né? Você acaba perdendo sono. Aí você fala, pô, eu chego em casa cansado, aí como e aí perco o sono. Olha só como tudo isso começa a fazer sentido para vocês. E aí você começa a perder o sono. E o seu corpo, como perde muito sono, ele acaba liberando menos a insulina, que é o quê? Liberada após as refeições. A insulina é como se fosse uma chave para pegar o açúcar, a glicose, e jogar para dentro das células para gerar a energia, né? Então, ao mesmo tempo, o corpo acaba secretando mais hormônios, né? Hormônios do estresse, que é o cortisol. Para quê? Para você ficar acordado. Isso faz você ficar acordado e aí se torna mais difícil a atuação da insulina. Assim, o açúcar que fica na corrente sanguínea, né, correndo, aumenta as chances de você ter o diabetes. Deu para você entender, assim, como acontece tudo? Então, o efeito que gera quando você enche a pança e deita no sofazão para assistir o Netflix depois? Veja só. A segunda, o que é? É a morte de neurônios. Eita pleura, né? Mas tipo, o que quer dizer então que se eu dormir menos eu vou ficar mais burro, né? Será? Mais ou menos isso, viu? É mais ou menos isso, mas presta atenção. A falta de sono, ela acaba gerando maior morte dos neurônios, né? Estudos mostram que a privação de sono, ela causa diminuição de 25% dos neurônios na região do tronco cerebral. O sono, ele gera um equilíbrio da homeostase metabólica, um equilíbrio que faz com que o corpo cumpra todas as funções de uma forma bem equilibrada. Outra forma também, a terceira, né, é a saúde cardíaca. Olha só. Então, a falta de sono, elas alteram o bom funcionamento do coração e também dos vasos sanguíneos. Quando a gente dorme mal, normalmente nós ficamos mais estressados, né, mal-humorados. Isso gera maior quantidade de cortisol no nosso corpo. O estresse prolongado, né, o estresse oxidativo, altera a eficácia do cortisol no nosso corpo, que originalmente ele serve como um efeito anti-inflamatório. Mas aí quando o corpo precisa ativar as células imunológicas, eles acabam não respondendo ao cortisol, porque o corpo já se acostumou com esse estresse contínuo, né? E aí o que acontece? Essa inflamação aumenta e o corpo abre caminho para doenças cardiovasculares. Tem estudos que mostram que os homens que têm apneia do sono severa, aquela que não deixa dormir, que fica roncando bastante, e às vezes até de respirar, é muito perigoso. Às vezes tem pessoas que correm risco até de morte quando elas são muito graves, aí precisa utilizar o CPAP. Então, no período de 8 anos, elas tiveram 58% mais probabilidade de gerar doenças com insuficiência cardíaca congestiva, né? Mas calma, tá? Calma que eu vou te passar 8 passos para você ter um sono reparador. Olha só que bacana. Mas, infelizmente, né, como esse vídeo está muito longo, eu não vou conseguir passar todos agora. Então, vocês fiquem aí, esperem no próximo vídeo que eu vou passar esses 8 passos para vocês terem um sono reparador, um sono que vai fazer você
se sentir melhor. Muito provavelmente na próxima semana, ou na terça ou na quinta, esse vídeo já vai estar no canal. Então fiquem de olho, assinem o canal, ativem o sininho para vocês receberem a notificação que o vídeo já está online. Então é muito importante para que vocês acompanhem toda essa trajetória, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês mandarem mensagem aqui ou então pelo meu Instagram, tá? É @fer.nando.tg, tá bem? Então, um grande abraço e até a próxima.